azeite e trigo. O que o Senhor quis dizer com isso na parábola do mordomo infiel? Saiba disso nesse vídeo. Fala, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo é para continuar o vídeo onde eu falei sobre a parábola do mordomo infiel. E nesse vídeo a gente vai tratar a respeito do azeite e do trigo. Por que Jesus usou azeite e trigo nessa parábola? Lá você vê o Senhor, o mordomo infiel, falando para os servos do seu Senhor, aqueles que deviam para ele. Quanto deves ao meu Senhor? 100 medidas de azeite. Muito bem. Toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. E ao outro ele disse: e tu, quanto deves ao meu Senhor? E ele falou: eu devo 100 alqueires de trigo, 100 coros de trigo. E o Senhor lhe disse: muito bem. Pegue já a sua obrigação, sente e escreva 80. Então, por que Jesus usou o exemplo do azeite e do vinho nessa parábola? Devemos lembrar que esses servos aí, o que o mordomo mandou eles ir lá, se sentar e escrever um valor menor na sua obrigação, eles são os amigos que o mordomo fez, para que quando as riquezas faltassem para ele, eles o recebessem nos tabernáculos eternos, o recebessem nas suas casas. E as suas casas são o quê? São os tabernáculos eternos. Quem que vai ter casas em tabernáculos eternos? Vai ser os servos de Deus. Quais servos de Deus? Aqueles que tiverem seu corpo revestido de incorruptibilidade. Eles vão habitar onde? Nos tabernáculos eternos. No tabernáculo de Deus que vai estar entre os homens, eles vão habitar. E esse mordomo infiel, ele está sendo recebido nesse tabernáculo. Ele não está morando, ele não é, vamos dizer assim, dono, habitante desses tabernáculos eternos. Ele apenas está sendo recebido, absolvido. Entende? E quem que mora nos tabernáculos eternos? Os seus amigos, que têm azeite e trigo. Por que azeite e trigo? Primeiro, azeite. O que é azeite na palavra de Deus? Quem que tem azeite na palavra de Deus? São as duas testemunhas. Elas vão ser fornecedoras de azeite. Elas vão fornecer azeite. As testemunhas, elas jorram azeite de ouro. Elas são comparadas lá em Apocalipse e lá no profeta Zacarias com 2 ramos de oliveira que vertem de si azeite dourado para abastecer o castiçal, para abastecer a menorá. Ou seja, quem que tem o azeite? São as duas testemunhas. Que são quem? São os servos de Deus, que vão habitar nos tabernáculos eternos. E quem que tem o trigo? O trigo fala de farinha. Trigo é primícias. Então, trigo é o cereal, é as primícias. Então, quem tem o trigo? Nós, porque nós fomos comprados da terra como primícias. Ou seja, nós vamos entregar essas primícias para Deus. Ou seja, nós temos azeite e trigo. Por quê? Porque nós somos as duas testemunhas. Judeus e gentios fazem parte desse plano aí de testemunhar o nome do Senhor lá em Jerusalém. E não só em Jerusalém, mas em todas as nações. E por que azeite? O azeite fala a respeito do quê? O azeite é para abastecer a menorá, para se ungir,
e trigo. Trigo fala de farinha. Farinha é para colocar na panela e tirar a morte da panela. Porque lá no contexto de Eliseu, o que Deus multiplicou para a viúva? Azeite. Para a viúva e seus 2 filhos. Ele multiplicou azeite. 2 filhos. 2 filhos. Quem é que tem o azeite? São as 2 testemunhas. E ele multiplicou lá nos tempos de Elias, também ele multiplicou para a viúva azeite e trigo, azeite e farinha. Por quanto tempo? Por 3 anos e meio. Onde o céu estava fechado. Ou seja, isso já mostra que o azeite e o trigo, quem tem é as testemunhas. Em qual período? No período de 3 anos e meio. Onde o céu vai estar fechado pela pregação das testemunhas, porque elas vão dar ordem e controlar até o tempo. O tempo que vai controlar as testemunhas. Elas vão dizer pro mar. Vão colocar o cajado no mar. Isso daqui, ó, vai ficar tudo vermelhinho. Tudo isso daqui vai se tornar sangue. O rio vai ficar seco. Por quê? Porque não vai mais chover. A mesma coisa que aconteceu lá no contexto de Elias. Ele ordenou e o céu parou de chover. Logo, vai ser assim também com as testemunhas. E o que Deus vai multiplicar para elas durante os 3 anos e meio? Azeite e vinho. Azeite para abastecer o restante das igrejas. E o vinho, o trigo, eu sempre confundo com o vinho, mas é trigo. O trigo para tirar a morte da panela e para servir de primícias. Para elas entregarem essas primícias para Deus. Então, e fazendo isso, essas testemunhas vão habitar nos tabernáculos eternos e vão receber o servo, o mordomo infiel nesses tabernáculos eternos, porque esse mordomo foi absolvido. Então é muito profundo isso, muito profundo você entender o verdadeiro sentido do azeite e do trigo na parábola de Jesus. Inclusive, não só na parábola de Jesus, mas no contexto bíblico, no contexto dos profetas. Lá na lei, nos salmos, vai aparecer azeite, trigo. Então, saiba que o principal sentido dessas 2 palavras, desses 2 alimentos que eram entregados para Deus como primícia, tanto o azeite como o trigo eram primícias para Deus. Saiba que isso tem um significado. E o significado é esse. Azeite para abastecer a menorá. E trigo, primícias para Deus. Trigo, pegar e purificar todas as colossíntidas, todas as ervas amargas que os falsos profetas colocaram na panela. Beleza?